Salve, amada igreja, na paz do Senhor Jesus, amém? Se coloque de pé, abra suas Bíblias em Gênesis capítulo 41. Aleluia, chegou a hora de nós ouvirmos a palavra do Senhor. Amém? Gênesis capítulo 41, versículo 14. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. Aleluia. Gênesis capítulo 41, somente o versículo 14, que diz assim: Então enviou o Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, mudou as suas vestes, e veio a... Mais uma vez, vamos ler o versículo 14. Então enviou o Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, mudou as suas vestes, e veio a Faraó. Feche seus olhos, coloque sua Bíblia em cima do banco e vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho amado, uma vez mais, Senhor, nos colocamos na Tua presença para louvar, exaltar e engrandecer o Teu nome. Quero te pedir a Deus Santo para que o Senhor venha, Senhor, tomar a minha vida nas Tuas mãos nessa hora, e que o Senhor venha, Senhor, falar à Tua igreja, não aquilo que quero, mas sim aquilo que o Senhor tem para falar, não aquilo que eles querem ouvir, mas sim aquilo que o Senhor tem para dizer. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te pedir, fala, Senhor, com a Tua igreja, nessa noite, Deus, de uma forma especial e sobrenatural. É o que eu te peço, desde já te louvo e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo, e as palmas louvem ao Senhor. Aleluia. Pode sentar, igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz em Gênesis capítulo 37, que Jacó, ele teve 12 filhos. E tendo 12 filhos, ele teve um filho chamado José, o seu 11º filho, filho da mulher que ele mais amava, o filho da velhice e o filho que ele também mais amava, diz a Bíblia, diz a palavra do Senhor. E a Bíblia nos declara que que Israel amava tanto a José, que ele havia feito uma túnica para José de várias cores. E isso era um sinal do amor e do carinho que ele tinha por aquele filho preferido, aquele filho predileto. E a Bíblia diz que por essa situação, pelo fato dele ser o filho que o pai mais amava, o preferido entre seus irmãos, isso começou a causar ciúmes entre os seus outros irmãos. E a Bíblia também nos dá uma declaração de que José, ele trazia má fama dos seus irmãos ao seu pai. Então os seus irmãos, toda vez que fazia alguma coisa errada, José ia e falava para o seu pai que os seus irmãos estavam agindo de alguma forma errada, e acabavam falando para o seu pai Israel sobre os seus irmãos. Isso fazia com que os seus irmãos o odiassem cada vez mais. E aqui onde nós estamos lendo aqui no versículo 15, diz a palavra do Senhor, no versículo 14 do capítulo 41, que enviou o Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se, mudou as suas vestes, e veio ao Faraó. Para que nós possamos iniciar essa mensagem, eu quero intitular essa mensagem, e quero dar um título a ela, que se chama assim: Mude as suas vestes, mude o seu semblante. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: mude as suas vestes, mude o seu semblante. Fale mais uma vez: mude as suas vestes, mude o seu semblante. A palavra do Senhor diz assim que José, ele trazia má fama dos seus irmãos ao seu pai, de maneira que então os seus irmãos o odiavam cada vez mais. E a Bíblia nos dá uma declaração clara de que os seus irmãos então
ficaram com ainda mais raiva, mais ódio, mais inveja de José, após ele ter tido um sonho. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 37, que José ele teve um sonho, onde nesse sonho, aleluia, ele diz assim no sonho, no versículo 7, capítulo 37, eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho e contou aos seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? A Bíblia nos dá uma declaração aqui no versículo, aleluia, nos primeiros versículos aqui, no versículo 4, a Bíblia diz assim, que os seus irmãos, pelo fato de ele ser mais amado que os seus irmãos, eles aborreciam ainda mais, e eles não podiam falar pacificamente a José, tamanho era o ódio que eles tinham por José. E aí acontece uma situação onde Israel manda que José vá até o campo de encontro aos seus irmãos que estavam apacentando as ovelhas de seu pai, e que ele vá levar ali, ver como está o gado, ver como está o rebanho, e ver qual era a situação dos seus irmãos. E no momento em que José está indo, a Bíblia diz assim, que ele para num lugar, e ele pergunta, aleluia, pelos seus irmãos, a um homem que estava ali peregrinando, um varão, e ele fala assim, olha, porque ele andava errado pelo campo. Aqui diz a Bíblia que ele estava perdido pelo caminho onde ele ia, e quando ele encontra aquele varão, ele diz assim, olha, eu vi os teus irmãos, de quem você está declarando que você está procurando, e eles estavam indo a caminho de Dotã. E aí José então sai dali de onde ele está, a caminho de Dotã. No momento em que ele está chegando, os seus irmãos o avistam de longe. Agora eu quero abrir um parênteses aqui, porque a Bíblia diz em Gênesis capítulo 37, versículo 18, e viram-no de longe, e antes que chegaram a eles, conspiraram contra ele para o matarem. A Bíblia nos dá uma declaração clara aqui, que os seus irmãos o observavam de longe, e de longe conspiraram antes mesmo que ele chegasse para o matarem. Existem pessoas que não nos observam de longe, não tiveram oportunidade de nos conhecer de perto, e por isso muitas vezes sem motivo e sem causa nos perseguem e nos odeiam. Esse era o motivo de que os irmãos de José estavam ali observando ele de longe, e de longe conspiravam contra ele. Eles diziam uns aos outros, eis que lá vem o sonhador mor. E aí eles tramam um plano para que possam matar e dar fim à vida de José. Porém, no momento em que José está chegando, Judá, um dos irmãos mais velhos, ele diz assim, olha, antes de nós fazermos isso, em vez de nós fazermos isso, nós vamos, em vez de matar, nós vamos colocá-lo numa cova, numa cisterna, e aí, em vez de nós matarmos, vamos vendê-lo como escravo. Mas a Bíblia diz assim, que antes que eles possam vendê-lo, passa ali uma comitiva de ismaelitas, uma comitiva de mercadores midianitas, que tiram José da cova e vendem José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, que levam José até o Egito. Eles iam para o Egito. E quando ele chega no Egito, José chega no Egito, ele é vendido na condição de escravo para uma das pessoas mais influentes e mais importantes de todo o Egito, a saber, Potifar. Potifar, ele era um dos generais do exército de Faraó. E a Bíblia diz assim, que quando José ele é colocado na casa de Potifar, tudo quanto ele coloca a mão prospera, tudo quanto ele coloca a mão começa a dar certo, tudo quanto ele faz, tudo quanto ele realiza, começa a prosperar nas mãos de José. Ele passa a ser observado então por Potifar, que então chama José e fala assim, José, eu andei observando você, e vi que tudo quanto você coloca a sua mão, tem prosperado. Capítulo 39, versículo 2, e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava na sua mão. A Bíblia diz assim, que ele então achou graça aos olhos de Potifar,
E ele então alcançou o favor de Potifar. Ele disse assim: José, eu percebi que tudo quanto você coloca a mão prospera. Eu vou te colocar sobre todos os meus bens, sobre todos os meus negócios, sobre toda a minha casa, e você vai tomar conta de tudo que é meu a partir de hoje. E ele coloca José ali na qualidade de administrador de todos os seus bens, de toda a sua casa. Mas o diabo havia armado um plano, traçado um projeto para a vida de José. Às vezes nós estamos numa situação em que nós vemos certas coisas acontecendo na nossa vida, parece que é o plano de Deus se cumprindo na nossa vida, porque Deus tinha um propósito de exaltar a José. E quando ele chega na casa de Potifar, que tudo quanto ele faz começa a prosperar, eu creio que no coração de José ele pode pensar que ali está começando a se cumprir o sonho de Deus para a vida dele. E então ele começa a se alegrar com aquela situação. Mas a esposa de Potifar, sendo ele varão formoso, homem bonito, homem belo, homem robusto, ela começou a desejar aquele homem no seu coração, José no seu coração. E ela então armou um plano para que ela pudesse ter uma noite com José, ter uma aventura amorosa com José. Mas a Bíblia nos dá uma declaração de que José, quando ele está na casa de Potifar, a sua senhora, a esposa de Potifar, ela arma aquela situação, manda que todos os seus criados saiam, e ela chama José, arma ali um laço, ela coloca ali uma situação e ela agarra José, e ela fala: José, estamos só eu e você aqui agora, entra e deita comigo. E José então ele olha para aquela mulher e ele foge daquela situação. Uma coisa eu aprendo quando eu leio essa palavra, que não existe limites para o pecado, não existe limites para que até onde eu e você possamos ir quando o assunto é o pecado. José sabia que no lugar onde o pecado estava, ele deveria estar no sentido completamente oposto. Não é vergonha fugir de uma situação que muitas vezes para nós é tido como tentadora. Sabe por quê, querido? Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós começamos a perceber aqui a vida de José. Saiba que o diabo não vai colocar qualquer coisa para tentar você ou tentar os filhos de Deus. Ele sempre se apresenta com algo que nos chama a atenção. Quando eu olho para a palavra e vejo José diante dessa situação, eu creio que a mulher de Potifar, ela era uma mulher formosa, ela era uma mulher atraente, e ela era uma mulher que reunia certas qualidades que talvez até chamasse também a atenção de José. Mas antes que aquela mulher dissesse: o seu senhor não está vendo, Potifar não está vendo, ele falou assim: o meu senhor, ele me colocou sobre todos os bens da sua casa, sobre tudo o que ele tem, mas ele me fez uma observação de que a única coisa que ele não me deixou tocar seria em você, seria na família dele. E aquela mulher falou: mas ele não está vendo. E talvez as pessoas que estão aqui hoje, você, eu, possamos dizer assim: há certos momentos na nossa vida em que ninguém está vendo, mas assim como José, ele fugiu daquela situação porque ele sabia que o Deus que tudo vê, o Deus que está em todos os lugares, o Deus que é onipresente, onipotente, onisciente, ele estava contemplando aquela situação. E talvez aquela mulher que adorava aqueles deuses do Egito, ela pudesse ter tirado cada uma das suas estátuas, cada um dos seus ídolos, e pudesse ter dito a José: esses deuses já não podem mais ver, eles não estão vendo, tenha virado eles para a parede. Mas a palavra do Senhor diz assim, que o nosso Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. O salmista declara: para onde iria, Senhor? Se fizeste a minha cova no mais profundo abismo, lá tu estarias. Se fizeste a minha morada no mais alto monte, lá tu estarias. Se fizeste a minha morada no mais profundo mar, lá tu estarias. O Senhor, ele está em todos os lugares. E quando aquela mulher, ela olha para José e fala assim: José, os deuses do Egito já não podem mais nos ver, o seu Senhor não pode mais te ver. E ele fala assim: mas o meu Deus tudo vê e ele está aqui neste lugar, aleluia. E aí ele foge daquela situação. Mas aquela mulher, ela agarra as vestes de José, chama os seus servos, e ela fala assim: vês o que aconteceu, o varão hebreu que o seu Senhor trouxe até a nossa casa para nos desonrar, para nos afrontar. Ele tentou me agarrar. E aí ela diz a palavra do Senhor que então, aleluia, quando Potifar chega, ele é colocado a par daquela realidade, e ele então encerra José no cárcere, na prisão. Ele havia ficado 1 ano na casa de Potifar, agora ele passaria mais de 10 anos dentro de uma prisão, aguardando ali uma situação que talvez pudesse então um dia mudar a sua vida. Queridos, ele era acusado de traição a um alto membro do governo egípcio. Ele era acusado de tentativa de adultério,
ele era acusado de desonrar a casa do seu senhor. Ele tinha sido acusado de diversos crimes. Ele poderia passar ali o resto da sua vida na prisão. E aí quando nós vemos José na prisão, a partir do capítulo 40, nós vemos que algumas situações nos chamam a atenção. A primeira situação que nos chama a atenção é que José, onde ele estava, prosperava. Diga ao seu irmão, onde José estava? Prosperava. Onde José colocava a mão? Prosperava. E diz a palavra do Senhor que então José, ele foi encerrado naquela prisão, no cárcere, nas partes baixas do palácio do faraó. E ele estava numa condição ali de, aleluia, de prisioneiro. E a palavra do Senhor diz assim no versículo 3, que na casa do cárcere, lugar onde José estava preso, o capitão da guarda o pôs sobre cargo de José, para que os serviços estiveram lá muitos dias na prisão. Ele havia sido colocado como um carcereiro dentro daquela prisão, como alguém que administrasse serviços na prisão, porque onde José estava, havia ali também a presença do Espírito Santo de Deus. Onde José estava, prosperava. E aqui agora eu inicio a mensagem. A Bíblia nos diz que ali aconteceu uma situação em que foram encerrados na prisão, depois de quase 10 anos que José estava naquele lugar, o copeiro e o padeiro-chefe de Faraó. No momento em que o copeiro e o padeiro-chefe de Faraó foram encerrados naquela prisão, durante uma determinada noite, eles tiveram um sonho. E esse sonho perturbou muito aqueles dois homens, ao copeiro e ao padeiro. E a Bíblia nos diz assim, que então eles, estando perturbados, José olha para aqueles homens e ele percebe que eles não estavam bens. O homem e a mulher de Deus, com visão espiritual, ele consegue olhar para uma pessoa e saber quando aquela pessoa não está bem. Ele consegue ter o discernimento espiritual e saber quando alguma pessoa precisa de ajuda. A palavra de Deus diz que José olhou para aqueles homens e ele perguntou, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles disseram: temos sonhado um sonho, e isso tem nos perturbado. E aí José olha para aquele homem e fala assim: conte-me o sonho. Quem sabe, através de Deus, eu não posso interpretar. E aí ele disse assim: olha, eis que em meu sonho havia uma vide diante de minha face, e na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando. A sua flor saía, os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas, e a espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias, e dentro ainda de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça, e te restaurará o teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. José fala assim: olha, a interpretação do sonho é essa, que daqui a 3 dias você vai ser restabelecido do seu cargo. Agora eu quero te pedir um favor. Se for Deus que está me usando, essa palavra vai se cumprir. Quando você estiver na presença de Faraó, lembra-se de mim, porque eu fui vendido na condição de escravo, fui traído, fui acusado, fui jogado numa cisterna, depois eu fui jogado nesse cárcere, sem ter cometido crime algum. Ele estava dizendo para aquele homem: olha, eu clamo a ti, para que você peça a Faraó uma oportunidade de uma audiência onde eu possa dar a minha versão e clamar então justiça, para que eu possa sair daqui e restabelecer a minha condição, a minha vida. Ele estava dizendo àquele homem: eu preciso que seja feita a justiça. Você entra e assiste a presença de Faraó, então fale a Faraó ao meu respeito. Eu peço para que você fale a Faraó por mim, para que eu possa ter uma oportunidade de contar a ele a minha história e quem sabe sair daqui. A Bíblia nos dá, aleluia, a interpretação aqui do sonho, também do padeiro.
Vendo, pois, o padeiro mor, que tinha interpretado bem, disse a José. Quando o padeiro ele ouve a interpretação do sonho do copeiro, ele se alegra, ele fala assim: olha, é uma interpretação boa, certamente a minha também vai ser, e eu também vou ser restabelecido. E a Bíblia nos diz assim, que então o padeiro mor, ele fala assim: olha, havia de todos os... Eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça sobre ti, e te pendurará num madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro mor, e a cabeça do padeiro mor no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro mor enforcou como José havia interpretado. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. A Bíblia não nos diz qual foi o pecado ou qual foi o crime que aqueles 2 homens cometeram para serem encerrados naquela prisão, no mesmo lugar onde José estava. Porém, a tradição judaica, o Rashi, diz que aqueles 2 homens, eles foram acusados do crime, de que no vinho de Faraó e no pão de Faraó foram encontrados uma mosca dentro do vinho e uma mosca dentro do pão. Depois daqueles 3 dias foi constatado que o fato de ter uma mosca dentro do copo do vinho de Faraó não poderia ser impedido pelo copeiro. Porém, o fato de ter uma mosca dentro do pão era tido como um ato grave de desatenção por parte do padeiro. Isso diz a tradição judaica. A palavra de Deus diz que depois daqueles homens terem sido restabelecidos, aquela profecia ter se cumprido, o padeiro foi morto e o copeiro não se lembrou de José. Quantas vezes esperamos uma recompensa ou que alguém se lembre com favor a nosso respeito, porém somos tratados com a menor consideração possível. Ou seja, as pessoas, quando têm oportunidade de se lembrar de nós ou fazer algo para recompensar aquilo que outrora fizemos, elas simplesmente se esquecem. Mas em tudo Deus tem um propósito. Aquele era o propósito na vida de José, aquele era o propósito de Deus na vida de José. Antes de você murmurar sobre o que tem acontecido na sua vida, antes de você murmurar sobre a condição em que você se encontra, antes de você murmurar porque você pediu para que alguém fizesse algo ao seu respeito, esperou e aquela pessoa não fez, saiba que Deus está no controle da situação, e é Ele quem detém o controle do tempo e da tua história. Se Ele ainda não se lembrou de ti, se as pessoas ainda não se levantaram em seu favor, é porque Deus tem um propósito em toda essa situação. Saiba, meu querido, que ainda não era o tempo de José. Ele ainda permaneceria por mais 2 anos dentro daquela prisão, até que um dia Faraó teve um sonho, e a Bíblia diz assim que ele sonhou que ninguém interpretava. Uma coisa eu tenho para dizer para você, meu querido irmão, que quando Deus tem um propósito na vida do homem e da mulher de Deus, Ele permite que Deus venha tirar até mesmo o sono do rei, para que você possa ser favorecido. Aquela situação de anos naquela prisão, aquela situação daqueles homens terem sonhado e aquele sonho ter se cumprido, a situação de Faraó ter sonhado e ninguém há que pudesse interpretar aquele sonho, serviu como um tapete vermelho para que a promessa de Deus se cumprisse na vida de José. A situação que você está vivendo, por mais adversa, difícil e sem explicação que seja, saiba que Deus tem um propósito e vai servir como um tapete para que você possa viver as promessas e os sonhos que Deus tem reservado para a sua vida. Aleluia. Quando Faraó sonhou, a Bíblia diz assim que do Nilo subiam 7 vacas gordas, e aquelas 7 vacas, elas começaram a comer todo o pasto. E depois daquelas 7 vacas gordas terem comido todo o pasto, subiam 7 vacas magras, e elas comiam aquelas 7 vacas gordas. E depois Faraó viu 7 espigas de milho cheias, fartas, grandes,
gordas e 7 espigas de milho mirradas, magras, definhando, que comiam as 7 espigas de milhos fartas. E durante vários dias Faraó se perturbou com aquele sonho. Ele chamou todos os magos, entendidos, sábios, pessoas influentes da corte, para que alguém pudesse interpretar o seu sonho, talvez prometendo até mesmo honrarias, talvez prometendo até mesmo recompensas, talvez prometendo até mesmo riquezas, mas ninguém podia interpretar aquele sonho, senão o próprio Deus que havia dado o sonho. E a Bíblia diz assim, que depois de vários dias de Faraó se perturbar, o copeiro então se lembra de José, e ele fala assim: olha, na prisão, quando eu estive na prisão, quando o Senhor mandou eu e o padeiro para aquela prisão, nós conhecemos um homem dentro daquela prisão, e tivemos um sonho e ficamos perturbados, e ele interpretou os nossos sonhos, e conforme ele interpretou, aconteceu. Eu fui restituído do meu cargo depois de 3 dias, e o padeiro, ele veio a morrer. E uma coisa que me chama a atenção, é que primeiro, a declaração de que o copeiro dá a respeito de José, ele fala para Faraó assim: olha, ele é um jovem hebreu escravo. Diga ao seu irmão: jovem hebreu escravo. O que significa isso, queridos? Quando o copeiro está dizendo assim, olha para Faraó, fala assim: olha, Faraó, existe um homem na prisão que certamente pode interpretar o seu sonho, mas esse homem, existe um porém aqui, uma vírgula, um mas, um advérbio de conjunção. Ele fala assim: olha, mas ele é jovem. Quando diz que ele é jovem, diz que ele é inexperiente, diz que ele não é alguém muitas vezes que pode ser levado a sério, ou que se deveria dar crédito. Quantas vezes eu, durante a minha caminhada, no início do meu ministério, fui tido como condição de menino, de moleque, de jovem, de inexperiente. Assim também foi na vida de José, quando o copeiro diz assim: olha, ele é inexperiente, ele é jovem, ele é hebreu, ou seja, ele não é da nossa linhagem, ele não sabe nada da nossa cultura além do nosso idioma, ele não pode ser exaltado, ele não pode ser honrado, porque ele não faz parte do nosso povo. Talvez as pessoas tenham você como alguém inexperiente, tenham você como alguém que não merece e não deve ser honrado, tem alguém como você como alguém que não é da mesma linhagem, da mesma espécie ou da mesma característica. Às vezes as pessoas te menosprezam no teu ambiente de trabalho, na tua escola, na tua faculdade, onde você está. Muitas pessoas, elas meneiam a cabeça quando te veem e acham que você não é ninguém. Assim também era com José, mas quando Deus tem o propósito na vida do homem e da mulher, Deus, ele cumpre os seus planos e os seus propósitos. Aquele homem também, ele disse assim: olha, ele é escravo. Quem conhece a história bíblica sabe que o escravo, ele não poderia de maneira nenhuma ser honrado e nem ter vestes nobres. Mas o nosso Deus, ainda que as pessoas digam que você não pode ser honrado, ou que você não pode ter um título nobre, o meu Deus, ele já tem uma palavra de bênção liderada para mim e para a sua vida. E a única coisa que você tem que crer é que o Deus que faz promessas, ele também cumpre promessas. E aí Faraó diz assim: manda chamar o hebreu. No momento em que ele mandou chamar aquele homem, agora eu quero abrir um parênteses aqui para que eu possa falar a revelação do que Deus deu para mim nessa noite. A Bíblia diz assim, que no versículo 15, glória a Deus, perdão, versículo 14, então enviou o Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, mudou as suas vestes, e veio a Faraó. Quando ele mandou chamar a José, qual foi a atitude de José? Qual foi a atitude de José? Não entendi. Versículo 14, Gênesis capítulo 41, versículo 14. Faraó chama José, qual é a atitude de José? Não ouvi? Barbeou-se e mudou as suas vestes. Toda pessoa que é condenada por um crime, muitas vezes esse crime é injusto. Quando esse crime é injusto,
A única coisa que ela busca é uma oportunidade de justiça. Era comum naquela época, e nos tempos bíblicos, uma pessoa que havia sido acusada de um crime, ou precisar de uma situação que precisa ser julgada, ir até o rei ou até o faraó para pedir uma audiência. Quando José ele fala com o copeiro, a única coisa que ele estava pedindo era uma oportunidade de dizer a faraó a sua história, contar a sua história, e ali ter a sua causa julgada e, se possível, ter a absolvição da sua pena e a condenação dos seus acusados, a sua vingança. E talvez, se eu e você estivéssemos na situação de José, faraó mandou te chamar, o que José deveria ter feito pelas causas naturais? Pôr aquela cara de coitado, ir até a presença de faraó, começar a chorar, se lamentar, contar a história dele, e falar que foi injustiçado, apresentar ali a sua defesa, pedir a absolvição da sua pena, e a vingança dos seus inimigos. Mas não, ele muda as suas vestes, e se barbeia, e em vez dele usar a situação para pedir vingança, ele aproveitou a oportunidade como sendo algo preparado por Deus. Quando você tiver a oportunidade de fazer aquilo que que você tem vontade de fazer, peça a Deus estratégia para que você possa agir com sabedoria no momento da oportunidade. José estava ali diante da única oportunidade que ele teria na sua vida. Se ele desprezasse aquela oportunidade, ele poderia passar o resto da sua vida na prisão. Mas ele, em vez de fazer conforme ele havia falado ao copeiro, fala: faraó, porque eu estou aqui injustamente, eu estou aqui, fui acusado de um crime que eu não cometi, eu fui traído, fui colocado numa cisterna, e eu quero que você vá e conte isso a faraó, como retribuição do favor que eu te fiz, pelo que Deus me usou para falar contigo. Mas não, quando ele próprio teve a oportunidade, a Bíblia diz assim que ele mudou o seu semblante, ele mudou as suas vestes, ele se barbeou e foi inteiro ao encontro com o rei. É isso que Jesus espera que eu e você façamos. Em vez de nós nos colocarmos na situação de ficarmos nos lamentando em relação ao que passou, o Senhor nos dá hoje uma oportunidade de viver os sonhos e as promessas do Senhor. Antes de você parar e ficar se perguntando: por que estou passando por tudo isso? Entre pela porta que o Senhor está abrindo, porque Deus tem um tempo novo preparado para você, que nem no seu melhor sonho você pode imaginar. É o que Deus tem preparado para você. Deus tem coisas novas para realizar no teu casamento, Deus tem coisas novas para realizar na tua vida profissional, Deus tem coisas novas para realizar na tua vida ministerial. Vejo Deus mudando vidas aqui nessa noite, vejo Deus colocando na audiência com o faraó, com o rei, para que possa ali ter a sua sorte, a sua vida mudada. Aleluia! Ele não ficou se lamentando pelo que passou. Era necessário esse tempo para que Deus pudesse moldar o seu caráter. Ontem o pastor Paulinho ele falou aqui a respeito de José. E aí ele disse assim que Deus estava cavando em José, Deus estava mudando a vida de José, porque não podia Deus tirar José com 17 anos da condição de menino, inexperiente sim, fofoqueiro, falava mal dos seus irmãos ao seu pai, pegar ele de lá de onde ele estava e colocar ele como segundo do Egito. Antes era necessário que Deus viesse moldar o seu caráter, Deus viesse trabalhar na sua vida, Deus viesse mudar e firmar as suas estruturas. Era isso que Deus estava fazendo com José, e é isso que Deus tem feito com você, porque quando Deus ele nos leva para o deserto, é porque Ele quer ter um particular conosco. Quando Deus permite a cisterna, a cova, a adversidade na vida do cristão, é porque Ele tem um propósito muito maior. A Bíblia diz assim que quando Jesus ele fala com os discípulos, Ele disse assim: olha, o que eu faço hoje vocês não entendem agora. Talvez você não tenha entendido o que você está vivendo até hoje, mas olha, eu vejo Deus fazendo um reboliço e mudando essa história e mudando essa situação. Antes de você ficar olhando para trás e justificação para o que aconteceu, apague o seu passado e aproveite a oportunidade que Deus está te dando hoje, de viver uma nova história e ter os seus sonhos realizados. Aleluia! Quando
Aleluia. Glória a Deus. Uma coisa que nós devemos ver aqui na palavra do Senhor é que quando José, ele chega até Faraó, Faraó, ele diz assim: olha, José, fiquei sabendo que você pode interpretar o meu sonho. José olha para Faraó e disse assim: olha, eu não sou melhor do que os sábios do Egito, eu não sou melhor do que os magos do Egito, eu não sou melhor do que os príncipes do Egito, mas não eu, mas há um que é Deus, que ele sim pode interpretar o teu sonho. Sabe o que significa? Era essa a estratégia que Deus estava dando para José. Se José naquele momento usasse da situação e dissesse assim: de fato eu posso interpretar o sonho, certamente ele não teria interpretado. Mas quando eu e você colocamos a nossa confiança no Senhor, vemos o nosso Deus sendo exaltado e glorificado através da situação, nós podemos então viver aquilo que Deus tem preparado para mim e para a sua vida. Saiba que Deus está te dando uma oportunidade para que através da sua vida o nome dele venha a ser glorificado. Sabe o que significa isso? Que a palavra do Senhor diz assim, que quando Jesus estava naquela festa, nas bodas de Caná da Galileia, havia acabado o vinho. No momento em que acabou o vinho, a sua mãe chegou até ele e disse assim: faz alguma coisa, o vinho acabou. E ele disse assim: o que tenho eu contigo, mulher? Mas a mãe dele sabia que se alguém podia fazer alguma coisa naquela ocasião, era Jesus. Ela olha para os discípulos e diz assim: fazei tudo quanto ele mandar. Sabe o que significa isso, querido? Que se eu e você fizermos tudo quanto o Senhor mandar, nós vamos viver o melhor período de Deus para mim e para a sua vida. E no momento em que ela falou aquilo, Jesus, ele falou assim: olha, enche as talhas de água. Aí ele multiplica o vinho e fala assim: chama o mestre Sala. O mestre Sala chega e bebe do vinho e fala assim: olha, chama o noivo. Quando o noivo chega, fala assim: olha, eu nunca vi isso. Porque é costume que quando está na celebração de um casamento, serve-se primeiro o bom vinho, e depois de todos já estarem embriagados, já terem bebido, serve-se então um vinho ruim, que eles já perdem a capacidade de discernir através do paladar o que é bom e o que é ruim. Já está todo mundo alto, todo mundo bêbado. E aí ele disse assim: mas você não, você serviu primeiro o bom vinho, o vinho ruim, e serviu por último o bom vinho. Se aquele homem tivesse dito assim: eu quis mudar a situação. Mas aquele homem, ele disse assim: não, esse vinho não fui eu que produzi, não fui eu que comprei, não fui eu que trouxe, mas esse vinho quem fez foi o mestre. Quando as pessoas olharem para a sua vida, para o seu casamento, e disserem assim: mas o que está acontecendo com você? Vocês estão nesse amor todo, nessa comunhão todo, nesse carinho todo. Em vez de você bater no peito e falar assim: porque eu trato bem a minha esposa. Não, comece a dizer assim: o Senhor mudou a minha sorte, o Senhor mudou a minha história, e você vai viver o melhor período de Deus sobre a sua vida. Quando você for exaltado na sua vida profissional, não bata no peito e diga: porque eu sou bom, porque pela minha faculdade, pelo meu conhecimento, mas que você simplesmente possa dizer: o Senhor, Ele se lembrou de mim e Ele me exaltou no tempo da minha peregrinação, no tempo da minha aflição, Ele mudou a minha sorte. Você vai ver Deus sendo glorificado e a sua sorte sendo mudada. Sabe por quê? Sabe o momento que eu e você alcançamos o favor de Deus? Quando nós temos a capacidade intelectual de tributar a glória a quem a glória é devida, porque é Ele que nós devemos dar a glória, porque sem Ele nada somos, sem Ele nada fazemos, sem Ele nada podemos, mas Ele é o que faz, é o que pode, é o que manda, é o que desmanda, é o que sara, é o que fere, é o que mata, é o que faz viver, é o que quebra, é o que liga, é Ele quem faz a todas as coisas. Quando você colocar a sua confiança no Senhor, quando você depositar no Senhor, aleluia, a glória pela situação que você está vivendo, você vai ver o nome de Deus sendo exaltado e o nome de Deus ser glorificado através da sua vida. A Bíblia diz assim em 1 Samuel capítulo 17, que Deus envia Samuel até a casa de Jessé o belemita. No momento em que Samuel está indo à casa de Jessé, os anciãos da cidade vêm de encontro com Samuel e dizem assim: Samuel, é de paz a tua vinda? Você vem para repreender o povo, para julgar? Qual que é o propósito da tua vinda? Samuel diz assim: é de paz a minha vinda. Ele chega até a casa de Jessé o belemita,
E eu creio que o coração de Jessé estava acelerado naquele momento. E ele fala para Jessé: Jessé, eu vim até aqui, porque daqui Deus tem provido um rei para Israel. E aí Jessé, ele então fala assim: Samuel, por favor, senta aqui. Eu creio que Samuel, ele foi tratado com a maior honraria que pudesse ser tratado um servo de Deus. E naquele momento começou então ali a servir ali um banquete. Começaram a preparar a mesa, começaram a preparar a festa, começaram a preparar tudo, começaram ali a armar a situação. E a Bíblia diz assim, que então Jessé fala assim: pode mandar entrar os mancebos. E Jessé então chama Eliabe. No momento em que Eliabe entra, Eliabe era um homem alto, forte, bonito, guerreiro. Quando Samuel olha para Eliabe, ele pega o vaso de azeite, levanta as mãos para o céu e diz: glória a Deus, Senhor, e certamente está perante mim o rei de Israel. E aí Deus, ele repreende Samuel, porque Eliabe tinha cara de rei, jeito de rei, pinta de rei, roupa de rei, todas as características que um rei deveria ter. E aí Deus repreende Samuel e disse: Samuel, não é este a quem eu tenho escolhido, porque eu não vejo como vê o homem, porque o homem olha para a aparência, mas eu vejo para o que está além. Saiba que ainda que as pessoas olhem para você e te desprezem, ainda que as pessoas olhem para você e meneiem a cabeça, ainda que as pessoas olhem para você e não te acreditem, não te deem crédito, o meu Deus, ele diz que ele contempla o teu interior, e ele sabe exatamente aquilo que ele espera de você e aquilo que ele tem contemplado da sua vida. E ele diz assim que então Eliabe não foi escolhido, passou Abinadab, Samá, todos os outros filhos. E ele olhou e já preocupado, acabaram-se os mancebos. E a Bíblia diz assim que então Jessé disse assim: olha, tem mais um mais novo. Eu pergunto, que tipo de pai que no meio de uma celebração, no meio de uma consagração onde seria ungido o próximo rei de Israel, o momento mais solene, mais importante de toda a história de Israel, que era o rei segundo o coração de Deus, o pai estava preparando para uma festa e um dos seus filhos não estava presente. E quando ele estava ali preparando aquela festa, imagino qual seria a decepção de Davi chegar e ver só os restos da festa, só a bagunça, só a mesa vazia, sabendo que um de seus irmãos havia sido honrado, havia sido escolhido o rei de Israel, ele não havia nem sequer sido convidado. Qual seria a decepção de Davi naquela situação? E aí ele fala assim: manda chamar aquele, e ninguém vai se sentar à mesa enquanto ele não chegar. Saiba que Deus tem um propósito para mim e para a sua vida, e aquilo que Deus preparou para mim e para você, ninguém vai participar enquanto eu e você não estivermos presentes. Porque o que Deus preparou para você tem o seu nome e é seu. O que Deus preparou para mim tem o meu nome e é meu. Samá não vai tocar, Eliabe não vai tocar, Abinadab não vai tocar, e ninguém vai tomar a unção que Deus tem preparado para a sua vida. Aleluia! Não adianta o desejo do homem ser um, se o de Deus é outro. Simplesmente contemple aquilo que Deus tem preparado. Pelos olhos da fé, não olhe a respeito das circunstâncias, mas olhe pela fé o que Deus tem preparado para você. E quando chamam Davi vai até, chamam Davi, fala: Davi, é para você ir para casa agora. Mas o que aconteceu? Não, Davi, vão ungir o rei de Israel e estão falando que é você. Eu? Tá uma festa lá na sua casa. Eu creio que se fosse hoje, muitos crentes não iriam. Sabe por quê? Por causa de birra. Eu não fui convidado? Sou eu, então não vou. Querido, quanta gente muitas vezes perde oportunidade na vida por conta de achar que ele é a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Ele se acha tão importante
que ele fala assim, ó, se não for eu não vou, se não for eu não faço, se não for eu não quero. Davi não, Davi ele falou assim, vou agora. Ele foi. Agora eu te pergunto, será que Davi era alguém agradável de estar perto? Aquela festa preparada de última hora, talvez tivesse até um propósito de Davi não estar, porque ele cuidava das ovelhas. Alguém aqui já foi na casa de alguém que cria animal, cachorro, gato, e tem mais de um bicho, tem muitos cachorros? Alguém já foi na casa de alguém que tem 2, 3, 4 cachorros? A casa, o cachorro fica dentro de casa, a casa ela fica com odor, ela fica com um cheiro característico, isso é natural, porque os animais eles exalam um odor, que por mais que o cachorro tome banho, seja bem cuidado, existe um cheiro característico. Agora você imagina um monte de ovelha junto, que não tomava banho há muito tempo, ou nunca tinham tomado um banho sequer, que fediam. Davi devia feder muito mais do que as ovelhas, porque ele andava com todas elas. E ninguém queria ficar perto de Davi, porque eu creio que quando Davi chegava, o pessoal ficava... porque incomodava. Talvez há algo em você que incomoda as pessoas. Pode ser uma questão de caráter, assim como José, ele trazia má fama do seu pai aos seus irmãos. Pode ser uma questão de incompreensão, pode ser talvez uma deficiência, pode ser várias coisas que talvez incomode as pessoas que estão perto de você. Quando Davi chegou na casa de Jessé, na casa do seu pai, Samuel então pega aquele vaso de azeite e ele então derrama sobre a cabeça de Davi. E o cheiro de Davi não era mais um cheiro que incomodava, mas era o cheiro da unção e da glória do Senhor. O que Deus está dizendo é que quando Davi ele sai da sua casa, daquela celebração, daquele ato, daquela unção, já havia algo diferente nele, o semblante dele havia mudado, as vestes dele haviam mudado, ele já não era mais aquele que fedia ovelha, mas ele era aquele que tinha o cheiro da mirra, tinha o cheiro da unção, tinha o cheiro do óleo, tinha o cheiro do azeite, tinha o cheiro da presença do Senhor, e a unção atrai, em vez das pessoas se afastarem de você. A partir de hoje eu quero declarar que o cheiro da presença do Senhor, você vai sair daqui com as suas vestes, com o seu semblante mudado, e o cheiro da presença do Senhor vai atrair as pessoas à sua presença. Pessoas vão te procurar e vão dizer assim: eu não sei o que tem em você, mas existe algo diferente. Antes eu não gostava de você, mas agora eu estou gostando. Antes eu não ia com a sua cara, mas agora eu não sei o que acontece, eu estou te amando. Sabe o que significa isso, querido? Quem aqui já ouviu isso, levanta a mão. Eu tenho certeza que muitas pessoas já ouviram isso. Eu não gostava de você, mas agora eu gosto. Sabe o que significa isso, querido? Havia algo em você que incomodava, mas quando o Espírito Santo de Deus entra, quando a unção de Deus desce, quando a glória do Senhor aparece, a única coisa que eles podem fazer é se render à glória do Senhor que está sobre a sua vida. A Bíblia diz assim que aqueles que odiaram José, aqueles que maquinaram contra José, tiveram que se prostrar diante dele e dizer assim: nós te amamos, nos perdoa. E no momento que José ele teve a oportunidade de se vingar dos seus irmãos, ele abraçou os seus irmãos, amou os seus irmãos, perdoou os seus irmãos e ajudou os seus irmãos. É isso que o Senhor quer que você faça. Use a oportunidade que Deus te dá com sabedoria, porque Deus está descendo uma unção sobre a sua vida, para que as pessoas elas possam se sentir atraídas à glória de Deus que está em você. A unção que está sobre a sua vida vai atrair as pessoas a Cristo. Você vai ouvir pessoas dizerem a você: eu não sei o que tem de diferente em você, mas há algo em você que chamou a minha atenção. Saiba, queridos, que aquilo que incomodava não vai incomodar mais, porque hoje Deus está mudando a tua história, hoje Deus está mudando a tua sorte, e o passado que você viveu de angústia, de aflição, de cova, de perseguição, é um tapete vermelho que Deus está estendendo para que você venha alcançar os sonhos que Deus tem para a sua vida. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus.